Bem, gente, vamos lá então, continuando a parte das estruturas de coleção, né? As estruturas vetoriais de programação. Vamos ver ah, alguns tipos, né? Vamos ver, relembrar listas do vídeo anterior, ver qual que é a diferença com tupla, com set e com dicionário. Vou abrir aqui então, Visual Studio Code. Aqui tá o do vídeo anterior, né? É, vou continuar aqui mostrando aqui para baixo os exemplos. Então isso aqui que vocês viram, isso aqui é o tipo lista, né? Você declara com os colchetes assim, vazio, e depois vai preenchendo. Ou você coloca os dados que você quer, ou você pode criar de um tamanho específico, por exemplo, você pode criar assim, ó, com um montão de zero, por exemplo, e você quer que seja, que tenha 12 posições, né? Então vai de 0 a 11. Você quer que tenha 12 posições de zero e depois você vai atualizando essas posições. Então olha lá, ó. Você imprimir na tela, só para vocês verem. Vou apagar, tirar essa parte aqui, porque para não ficar delongando o vídeo. Então olha só, ah lá, ó. Isso aqui continuou vazio, né? Porque eu comentei o input, ignorei o input. Tem aquele lá em cima e esse aqui, olha lá, ó. 12 posições, que vai de 0 até 11. E aí em algum momento você vai lá, se você quiser atualizar uma posição específica, posição 8 vai receber o valor chapéu. Chapéu. Olha lá. Então aí você fica à vontade para atualizar ou vai receber outro número. Então isso aí são as listas, né? Então eu vou até salvar esse arquivo aqui. Eu vou salvar ele de vídeo lista. Que aí depois para as outras estruturas eu vou mudando de nome, né? Eu acho que nem seria legal só vídeo lista, né? Vamos colocar tipos de vetores, né? Tipos de coleções. Colecões. Tipo de coleções, né? Tipos de coleções. Português. Então, beleza. Tá aí. É a lista. Então, isso aqui é a lista. E a lista, ela tem várias coisas que você pode fazer. Por exemplo, em cima desse dados aqui. Lista você pode fazer assim. Se você quer colocar um valor no fim da lista. Então, você pega dados.append. Vou colocar que valor vou colocar lá. Vou colocar só para ficar diferente 300. Tanto que aí eu vou sempre imprimir aqui, só para vocês verem as mudanças, né? Aparecendo aqui. Então olha lá, olha lá. Incluiu no fim dessa lista de dados, tá vendo? Append 300. Se você quiser colocar numa posição específica, você pode fazer desse jeito aqui, informando a posição, igual eu fiz aqui com essa lista aqui, ó. Você pode fazer com dados, por exemplo, na posição, aqui é a posição 2, né? Então na posição 2, na posição 2 receber 5. Olha lá. Na posição 2, olha lá, alterou para 5. Ou você pode fazer assim também, ó, dados.insert. Pode usar a palavra insert na posição 2. A primeira informação do insert é qual que é a posição, vírgula e o valor que você quer colocar lá. Vou colocar 18. Olha lá. Insert eu coloquei na posição 2. Mas não sei se vocês perceberam, isso aqui não é igual a isso aqui. Esse aqui alterou, tá vendo? Então, na hora que eu vou comentar aqui, ó, esse aqui alterou, passou de 3 para 5. Deixa eu até limpar isso aqui. Lá, passou de 3 para 5.
Aqui não, aqui eu tô falando que eu quero colocar na posição 2, eu quero colocar esse novo valor e empurrar esses valores para frente. O insert ele quer colocar, mas não atualizar. Então se eu rodar lá, ó, empurrou o 5, 8, 9 e o 300 para frente, tá vendo? Então tem um insert que você pode fazer isso. Você pode remover um valor da lista. Então eu vou remover aqui, ó, dados ponto, vou remover o item que tá, eu vou remover o item 9. Então vai sumir esse cara aqui, ó. Vou remover o item 9. Olha lá, removeu, tá vendo? Sumiu o item 9. Outro comando que você pode usar também é remover um item, porque você viu que aqui toda hora eu escrevo lista, porque eu fico olhando isso aqui. Aqui tá falando para remover o elemento 9, o elemento que está aqui dentro. Agora eu quero remover pop, é remover um elemento que está na posição tal. Eu vou remover esse Azinho aqui, ó. Então posição 1. Olha lá, ó. Tá vendo? Removeu depois do pop. Se eu quiser saber qual que é a posição de um elemento, eu posso usar assim, index. Eu quero saber qual que é a posição do 8. E aí vai imprimir aqui. Aí eu vou querer mostrar na tela aqui, né? Então, antes de mostrar tudo, vai mostrar a posição do 8 aqui, ó lá. Olha lá, a posição do 8 é a 3, e tá certo, né? 0, 1, 2, 3. Então você pode usar esse comando também. Você pode usar o comando count para contar quantas vezes um determinado elemento aparece. Então, por exemplo, count. Vou colocar aqui o 300. 300 ele só vai aparecer uma vez, tá vendo? Se eu informar outro, vai falar 0, que não tá lá. Aí vamos supor que eu tenha mais de um 5, né? Então vou fazer um insert aqui, um append do 5 lá no final. Depois desse append aqui do 300, eu vou dar outro append aqui para o 5. Aí vai aparecer um 5 aqui no final. Olha lá, ó. O 5. E aí na hora do count, eu vou pesquisar o 5. Olha lá, apareceu duas vezes. Esse e esse. Você pode ordenar, tá vendo que tá tudo fora de ordem? Você pode ordenar, você vem aqui dados.sort. Sort é para ordenar. Aí você roda, lá, ficou ordenado. Os iguais ficam 5, 5, depois 8, 10, 18, 30. Ordenou em ordem crescente. Se for em ordem decrescente, se não me falha a memória, você informa isso aqui, ó. Desk. Não é o desk. Para fazer em ordem decrescente. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é SQL, é outra linguagem, né, Moisés? Em Python, para você fazer de forma decrescente, você tem que falar que a chave são os tipos de elementos que você tem lá, como o meu dados aqui está sendo números inteiros, né? Então eu coloco que a chave lá são inteiros e que eu quero que seja reverso, seja verdade o reverso. Então você tem que fazer tudo isso aqui, aí dá certo. Opa, reverse, acho que é reverse. Aí, ó, é reverse. Tava colocando letra D. Eu acho que nem precisa desse key aqui, ó. Lá, nem precisa desse key que ele já vai identificar que é para fazer reverso. Então reverse igual a true vai fazer em ordem decrescente. Tá vendo? Deixa eu ver assim outro. E o reverse, né? O reverse. Vamos tirar aqui esse sort aqui, ó. Lembre-se que ele estava todo confuso assim. Se você só quiser inverter de trás para frente sem ordenar, aí você pode fazer assim, ó, dados.reverse. Reverse. Olha lá, ó. Aí ele troca de lugar, tá vendo? Antes aqui o 300 estava aqui, pulou para cá, o 5 estava aqui, pulou para cá.
O 10 que estava no primeiro pulou para cá. Ele vai inverte tudo. Bem, gente, isso aí são os comandos mais básicos de lista, né? Então isso aqui é lista. Então tudo isso aqui que a gente viu foi listas. Opa. Listas. Agora, se você quiser mexer com tupla, qual que é a diferença entre listas e tuplas? Tuplas são listas, só que listas imutáveis, ou seja, depois que você cria a primeira vez a lista, as posições, você não pode alterar, igual a gente alterou aqui nas listas. Por exemplo, vou pegar aqui esse exemplo aqui de cima mesmo, mas só que eu vou colocar como tupla, né? Então eu vou chamar aqui de T, de tupla, né? E aí, ao invés de eu usar colchete, eu vou usar parênteses. Tanto que se eu imprimir aqui, ó, print T, imprimir na tela, vocês vão ver lá, aparece com parênteses. E esse aqui não tem como você alterar. Quer ver? Eu vou tentar alterar igual eu fiz com dados. Aqui, ó, alterar a posição 2 para 5. Aqui é a posição 0, 1, 2, 3, 4. Vou tentar alterar a posição 2 para 5. 2 para 5. Olha lá. Ele não suporta essa aplicação. Não consegue alterar. Você pode fazer de qualquer jeito aqui, ó. Ele não vai... lá, ele começa a dar erro. Ele não deixa alterar. Então, a única diferença de tuplas para listas é que você não consegue alterar. Você pode até tentar imprimir a posição. Deixa eu ver se eu consigo imprimir a posição aqui. Lá. Na posição 2, 0, 1, 2, tal, 3. Lá no T, tá vendo? Mas só que você não consegue alterar. Igual a gente viu aqui no exemplo anterior. Então, essa é a diferença. Tuplas são imutáveis. Agora vamos ver o set. Os sets, né? No singular set. Sets, que é do inglês conjuntos. É a teoria de conjuntos da matemática. Então, um set, para você criar um set, vou chamar ele de conjunto. Você usa a palavra set, abre parênteses, e aqui dentro você vai formar um conjunto. Então, vamos supor que é o conjunto dos números, né? 10... Aí conjunto, lembre-se da matemática. Um conjunto tem que ter coisas em comum. Então, é o conjunto dos números, das letras, dos alunos, das frutas, tem que ter algo em comum, semelhante, né? Então, tanto se eu colocar aquele A aqui dentro, ele não vai aceitar. Então, dentro do set, tá vendo que eu estou criando uma lista, só que eu vou converter essa lista para conjunto. Então, ela vai virar um conjunto. 3, 8, 9... Aí eu vou mandar imprimir na tela aqui o conjunto. Então, conjunto. Só para vocês verem como ficou. Olha lá. Ele fica com esse formato aqui de chaves. Igual na matemática. Então, isso aqui é o conjunto. E eu coloquei assim. Ele colocou de forma aleatória os elementos. Ele não se preocupa com a ordem dos elementos. Conjunto não se preocupa com isso. E dá para você fazer operações de união, interseção, diferença. Vamos fazer esse teste aqui. Esse aqui é o meu conjunto 1. Vou colocar aqui. E vamos fazer... Vou copiar isso tudo. Ctrl C, Ctrl V. Conjunto 2. Fazer um conjunto 2. Aí eu vou colocar uns elementos em comum aqui. Esse aqui eu vou mudar. Esse aqui eu vou mudar. Esse aqui eu vou mudar... 53. Vou deixar esse 9 em comum e vou criar um outro 112. E aí eu coloco 7 de novo. Vocês vão ver que pela teoria de conjuntos, né, gente, não existe elementos repetidos. Conjunto não deixa os elementos repetidos. Então, a lista que eu formei tem 18, 3, 7, 53, 9, 112 e 7. Tem o 7 duas vezes. Vocês vão ver que na hora que imprimir na tela, o 7 só vai aparecer uma vez. Ele respeita a teoria de conjuntos. Olha só. Tá vendo? O 7 não apareceu de novo. E aí, beleza. Eu tenho esses dois conjuntos. E aí, se você quiser fazer assim, por exemplo, união.
união entre dois conjuntos. Você vem conjunto 1, aí você usa esse símbolo aqui, esse símbolo pipe, é o símbolo da união. Conjunto 2. Você vai ver que vai imprimir a união dos dois, tá vendo? Ah lá, e não repete número. Então, olha só, 3 tem nos dois, entrou. 7 entrou. 8 só tem aqui, entrou. O 9 entrou. O 10 entrou. 112 entrou. O 18 entrou. 53 entrou. Entrou num mesmo conjunto, é a união entre dois conjuntos diferentes. Isso aqui é a união. Vou deixar aqui para vocês, para lembrar. Agora eu quero fazer a interseção. Print conjunto 1. Você usa o E comercial. Conjunto 2. Isso aqui é a interseção. O que é a interseção entre dois conjuntos, né? É só os elementos que estiverem em comum. Então, olha lá. 9 e 3. Só os elementos em comum. Você pode fazer também a diferença. Vou copiar aqui só para agilizar o vídeo. Posso fazer a diferença do primeiro pelo segundo. Isso aqui é a diferença. O que é a diferença entre dois conjuntos? A diferença entre dois conjuntos é só os elementos do primeiro e que não estejam em segundo. São exclusivos do primeiro, né? Então, olha lá. Se rodar lá, 8 e 10. Se você olhar, só 8 e 10 que são exclusivos do primeiro. O 3 e o 9 estão lá. Então, deu certinho. Outra coisa que você pode fazer também. Você pode fazer o ou exclusivo, né? O ou exclusivo, o pessoal da matemática chama de diferença simétrica. E na introdução aos sistemas digitais chama de XOR, ou exclusivo. Então, olha só, você pode fazer o que é o ou exclusivo. É esse símbolo de circunflexo aqui. Significa que é os elementos no primeiro e no segundo, mas não em ambos. Não é igual a união, que é os elementos daqui e daqui, tudo misturado. É ou daqui, mas não pode estar nos dois ao mesmo tempo. A gente chama de diferença simétrica ou exclusivo. Então, quer ver? Vou rodar aqui. 112, 18, 53, 7, 8, 9. Tá vendo que pela interseção 9 e 3 ele é comum aos dois? O 9 e o 3 não entrou aqui. Então, você pode fazer teoria de conjuntos usando o tipo de vetor, né? O tipo de coleção set. E por último aqui do nosso vídeo, os dicionários, né? Os dicionários nada mais são do que as listas com índices personalizados. Porque, por exemplo, lá na lista você vê que o índice é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se a lista tem 18, sempre vai de 0 até n-1. N é o tamanho, então vai até 17. Se tiver 320, é de 0 a 319. Sempre você vai acessar o índice por aquele número de 0 até n-1. Mas se você quiser criar uma lista em que é a posição maçã, é a posição laranja, você quer personalizar, você não quer a posição 0, posição 5, você quer personalizar. Aí você usa dicionário. Então, por exemplo, faz de conta que você quer criar uma lista chamada mercado. E dentro do mercado você quer guardar os preços das frutas. Aí, ao invés de você decorar, o preço que tiver na posição 0 significa o preço da laranja. O preço que tiver na posição 1 significa o preço da maçã. O preço que tiver na posição 2 significa o preço da uva. Ao invés de você fazer isso, você cria a posição laranja, a posição uva e guarda os preços. Então, por exemplo, olha lá, você criar um dicionário, você pode só usar assim chaves, como se fosse um conjunto, mas você cria com chaves vazias, igual a lista aqui a gente cria com chaves vazias, colchetes vazios. Aqui no dicionário você usa chaves vazias. E aí você pode fazer assim, ó, mercado, aí você vai criar uma posição chamada laranja. Que laranja custa R$5. Só vou dar um exemplo aqui, gente. Nem sei o valor, não. Mercado. Agora você vai guardar algo na posição maçã.
Maçã, sei lá, custa 7,80. Opa, é número, né? Que eu tô querendo guardar. 7,80. Mercado, preço da banana é igual a, sei lá, 3,50. Tanto que se você imprimir isso na tela, olha como que aparece. Vou imprimir a minha coleção mercado. Olha lá. Laranja 5, maçã 7,8, banana 3,5. Tá vendo? E aí, para você mostrar algumas coisas na tela, você. Eu quero mostrar todos. Isso aqui a gente chama de chaves, né? Índices personalizados a gente chama de chaves. Então, a posição que lá no automático das listas, a posição 0, 1, 2 a gente chama de índice. As posições personalizadas a gente chama de chave. Aí vamos supor que você quer mostrar todas as chaves que tem dentro do seu dicionário. Então eu vou aqui, ó. Opa. Eu vou aqui e faço assim, mercado.keys. Aqui vai puxar todas as chaves. Olha lá. Puxou uma lista de laranja, maçã e banana. Ah, não, eu quero mostrar todos os valores. Mercado.values. Valores. Então só vai mostrar os preços. Tá vendo? 5, 7,8, 3,5. Na ordem que eu fui colocando ali. Se você quiser verificar, fazer um if, né? E perguntar assim, se tem uma fruta dentro lá, né? Por exemplo, se tem manga, aí você usa o comando in mercado. Tem manga em mercado? Olha lá, vai imprimir falso. Tá vendo? Aqui imprimiu todas as chaves do dicionário, todos os valores do dicionário. Agora imprimiu falso. Então é bom que você pode usar isso num if também, né? Pode fazer um if depois perguntando se digite uma fruta pesquisada. Aí você pede pro digite a fruta que você quer comprar. E vamos supor que isso aí é um aplicativo de feira, né? De mercado. Aí você pega a fruta aqui. Aí dependendo do que se fruta está em mercado, você vai imprimir assim. Você vai imprimir o preço, né? Colocar aspas aqui. Essa fruta. Aí eu vou colocar assim, fruta, que foi o que você digitou, usando aquele padrão do Fzinho aqui no começo, né? Essa fruta tal custa tantos reais. Mercado na posição fruta. Reais. Aí coloca uma carinha aqui. Se não, else, você vai lá e escreve assim. Nem tem isso aqui. Carinha brava. Aí você pode fazer assim também. Olha lá. Rodando, digite a fruta que você quer. Aí vamos supor que o cara digitou uva. Olha lá. Nem tem isso aqui. Agora se rodar. Eu quero maçã. Maçã. Opa, eu não consegui digitar o tio, tá vendo? Que é a maçã e eu cadastrei como tio aqui. Deu um problema no teclado aqui, então eu vou tirar o tio aqui só para eu poder conseguir digitar aqui. Tá vendo? Ele não achou. Você tem que digitar direitinho do jeito que tá na chave. Então qual fruta que você quer? Maçã. Olha lá, essa fruta maçã custa R$7,8. R$7,80. Tranquilo, gente? É isso aí. Esses são os tipos mais utilizados em Python. Tem vários outros tipos de coleções. E são os tipos de coleções, são os tipos de estruturas de dados vetoriais que a gente mais utiliza na maioria das aplicações. Beleza? Fiquem ligados que agora o próximo vídeo
a gente vai tentar brincar um pouquinho, ver se a gente tem sorte, né? Fazer um programinha para gerar os números na Mega Sena aqui de forma aleatória, usando listas ou qualquer estrutura que você queira. Beleza? Fiquem ligados, dê o like, só clicar aí no botão do YouTube, abrir no YouTube e dar o like lá. Abraço!